Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Entre Sessão e Treino. Hoje a gente está aqui para falar sobre algo que nos move por dentro e por fora, que seria o esporte. Mas hoje é um pouquinho diferente porque a gente tem dois convidados especiais. O primeiro é o Luiz Montevani, que é um nutricionista, um triatleta e um parceiro de trabalho. E o segundo, a nossa influência, a Jéssica Alegre, que é uma triatleta também, está aqui para mostrar essas percepções do esporte pra gente. Sejam muito bem-vindos. Muito Obrigada. obrigado. E para começar, uma pergunta que parece que já vai causar aqui, mas vamos com você, Luiz. Em que momento você entendeu que o esporte, trabalhar com o esporte e com a saúde seria importante, ou que você gostaria de seguir nessa carreira? Cara, essa pergunta é uma pergunta interessante porque o esporte ele sempre esteve presente na minha vida. E quando eu era menor, eu era atleta de basquete. Jogava assim com meus 12, 13 anos, quando eu era pequenininho. E, cara, no meio assim, de umas férias de final de ano, eu tive apendicite. Só que, cara, não foi uma apendicite qualquer, foi uma apendicite, cara, supurada, ou seja, ela estourou e, cara, começou a espalhar pus pela minha barriga inteira. Nossa. E, cara, eu tinha 12, 13 anos. Já era magrinho desde sempre, né? Só que, assim, eu tive que passar por uma cirurgia, tenho cicatriz até hoje. E essa cirurgia, ela, tipo assim, me deixou, vamos supor que uns 6 meses parado. E na cabeça de uma criancinha que é atleta de qualquer coisa, que no futuro pensa, ah, quero ser atleta de basquete no futuro, né? Esse sonho ele meio que foi perdido dali pra frente. Hum. Só que, dali pra frente, tipo assim, como eu já era magro, fiz a cirurgia. E, cara, parece que, tipo assim, eu fiquei ainda mais magro. Eu olhei pro meu físico e falei, cara, que é isso? Eu olhei pro espelho assim, cara, eu vi a costela assim pra fora, vi o ponto marcando. Eu falei, meu Deus do céu. Dali pra frente eu falei, cara, por mais que eu não siga com algo que eu goste no quesito ser atleta, eu ainda me mantenho com algo que envolva isso, mas que eu possa ajudar outras pessoas. No caso, a nutrição foi algo que me conectava de uma forma que eu conseguiria ajudar tanto pessoas que passassem pelo que eu passei, quanto eu ainda estaria inserido no meio do esporte. E o que foi legal? O basquete é um esporte coletivo. O triatlo é um esporte que a gente trabalha individualmente, né? Por mais que seja o esporte mais coletivo de todos. É só quem tá no meio sabe. Cara, parece que eu senti que eu me encontrei, sabe? Foi uma cirurgia que, assim, por pouco que não foi algo pior, mas eu senti que, cara, se eu ainda tava aqui, era com um propósito que tinha esse intuito, sabe? Que era Uhum. mudar a vida de quem eu poderia por meio do esporte. Então, cara, o esporte transformou minha vida desde sempre, basicamente. Essa foi a resposta. Muito bom. E você, Jéssica, como entrou pro esporte, pro triatlon? Então, o triatlon começou na minha vida bem natural, né? Eu corro há 10 anos, então já vinha da corrida, mas normalmente as pessoas começam o triatlon ou porque estão lesionadas, ou porque, no meu caso, fiz amizades que me influenciaram. Não sei se diria bem ou mal, né? Porque o triatlon, além de ser um esporte que toma toda a sua rotina, a sua vida, te faz gastar bastante. Mas então foi bem natural. Eu comecei numa assessoria e nessa assessoria tinha muita gente que fazia triatlon e aí eu fiz amigos e aí foi indo, foi bem natural, assim, não tive nenhuma lesão, nem nada, só já era da corrida, comecei a nadar e aí comecei a pedalar e O outro mosquitinho te picou, né? Porque a gente Exatamente. fala que tem o primeiro, depois vai os outros. Exatamente. E aí ele acabou virando sua profissão agora, né? Isso, minha profissão. Assim, do nada, eu não imaginava. Eu sou arquiteta, né, de profissão, formada, e o triatlo eu comecei a postar mais no Instagram, e aí as pessoas começaram a se inspirar, as marcas começaram a entrar em contato comigo, daí eu falei, eu acho que tem alguma coisa aí. E aí não tive como, tipo, foi mais forte do que eu. E hoje eu vejo que isso me inspira mais do que se eu tivesse, por exemplo, presa no escritório.
Então, por isso que eu decidi fazer essa transição de carreira mesmo. Uhum. E inspira mesmo, gente, porque hoje a gente tá aqui cedo, né? Ela já correu, já pedalou, na verdade, Já né? pedalei. Eu tava lá me arrumando e eu vi, gente, ela já tá lá pedalando. E acho que pra contar um pouquinho sobre mim, né? Quando eu descobri que eu queria trabalhar com psicologia, foi junto quando eu descobri que eu queria trabalhar com psicologia do esporte. Porque eu comecei a assistir. Eu já, desde sempre, eu assisto muito esporte, porque eu tenho um irmão mais velho, então eu não tinha opção, assim, não era desenho que passava em casa, era esporte. Uhum. E aí eu peguei gosto, e aí quando eu comecei a entender mais sobre o que eu queria fazer, porque eu queria ir para psicologia, eu assisti alguns jogos, principalmente individuais, como tênis e a Fórmula 1, e eu ficava assim, como ninguém tá vendo que eles precisam de ajuda, olha o estresse que eles passam, minha parte mental. E aí eu decidi a psicologia do esporte. Já o esporte, eu também faço atividade física desde muito pequena, já passei por várias coisas assim, porque eu sempre fui aquela que queria experimentar coisas novas a todo momento. Então, não necessariamente eu ficava muito tempo em um esporte. Eu só queria experimentar e ver como era. Então, desde pequena eu estou em movimento e quando eu paro, assim, porque eu também já me lesionei, no caso você não, mas seja, é, é uma sensação horrível de não estar fazendo aquilo, parece que algo falta, né? E às vezes a gente não sabe nem como explicar isso para as pessoas, né? Porque falam, mas você só tá alguns dias, eu falo, não, mas isso é muito diferente na minha vida, porque a gente se molda, né, pela nossa rotina. Então, se a gente tem que treinar de manhã, a gente estava falando aqui de suplemento, de hidratação, a nossa rotina vira isso. E aí, até talvez essa seja uma pergunta agora, como vocês lidam com isso? Vocês chegam a receber algumas críticas nesse sentido de, nossa, mas você só pensa nisso, você só foca nisso, você deixa de fazer isso para ir treinar, coisas nesse sentido? Se eu recebo, são de pessoas que não me conhecem, que não estão no meu meio. Então, minha família me apoia. Acho que no começo, quando eu comecei a correr, que eles achavam que era, é só modinha, tá começando a correr só porque os outros estão, já para. Mas não, quando eles viram que ia ser uma coisa séria, aí hoje ninguém mais me critica. Quem tá perto de mim sabe que eu faço isso porque eu amo, né? Então, não teria por que criticar. Total, total. Tipo assim, eu não chego a receber críticas. Eu acho engraçado a visão da família. Porque assim, você vai comentar com avós que você vai fazer, por exemplo, uma maratona do Rio, cara, é uma cena muito engraçada. Porque eu comento, avó, a gente vai de tal lugar até tal lugar. Ela, minha nossa senhora. E pedalar, então. Outro Então, dia eu falei pra minha avó, vó, ontem eu pedalei 110. Ela, meu Deus do céu, é muito, você vai morrer. exato. Foi muito Então engraçado. é aquela preocupação, sabe? Não, não chega a ser uma crítica, mas ela fala, se cuida, por favor. Com medo de acontecer alguma coisa. Pois é, e a gente tem nossos perigos aqui do Taquaral, né? É a capivara andando no meio da... Temos. Certo. E como que a performance transformou vocês, assim, desde que vocês começaram? O que que vocês acham que tiram de toda essa rotina intensa de treinos? Quer que eu responda primeiro essa? Cara, a performance pra mim é algo engraçado no quesito que é. Quando eu comecei no triatlon, é engraçado que a Jéssica me influenciou um pouco indiretamente no triatlon, Ah, é? que eu comecei a entrar mais no meio do endurance e era uma das pessoas mais próximas que eu tinha, né? E assim, quando você começa, porque eu fui da corrida, eu já fui picado pelos dois ao mesmo tempo, né, de natação e bike. Isso da performance, antes de eu realmente levar como performance, cara, eu tinha um pouco de medo. Então, exemplo, eu fui um cara que, antes de começar a pedalar, eu não pedalava quando eu era pequeno. Eu nadava, mas eu não pedalava. Então, cara, eu comecei a pedalar com 20 e tantos anos, tipo assim, não saber estar em cima de uma bicicleta em pé, Uhum. cara, eu ficava com medo de verdade. E aí, nesse começo, você pensa que não, você já vai começar performando muito. Cara, totalmente contrário. Tipo assim, eu chegava ao ponto de sonhar eu caindo da bike de lado, assim, com medo no meio da rua, assim, sabe? Então, cara, a performance é algo que, pelo menos mentalmente, pra mim é algo muito adaptável, por assim dizer. Porque parece que não dá. Então, sei lá, esse final de semana eu fiz um treino de 60 quilômetros
Cara, na minha cabeça, sei lá, há uns 6 meses atrás, nunca que eu faria um treino de 60 quilômetros de bike. E Uhum. correria depois, sabe? Então você leva seu corpo a extremos e cada vez mais que você acha que não teria como. Mas, cara, quando você percebe que tem, é uma mistura de uma realização com uma vontade até de fazer mais. E é até meio perigoso, né? É. Não, eu acho que eu, quando comecei a correr, nem sabia o que era corrida direito. Todos os meus. Imagina, faz 10 anos que eu comecei a correr. Eu não tinha amigos nessa época que corriam. Hoje, o boom que deu da corrida, naquela época, não tinha isso. Eu corria com gente mais velha, porque as pessoas da minha idade estavam indo pra balada, alguma coisa assim. Então, naquela época, eu só corria porque eu queria correr. Então, eu vinha na lagoa, dava uma voltinha. E aí, depois que eu entrei para uma assessoria, fui conhecendo melhor o esporte, fui vendo essa parte de performance. Então, performance pode estar relacionado, por exemplo, o que é performance para o Luiz, às vezes não é para mim. Às vezes, por exemplo, ele chegar a pedalar 100 quilômetros, não sei quanto que ele já chegou a pedalar, 200 quilômetros, é a performance. Às vezes, para mim, isso é talvez uma coisa mais comum do que para ele. Então, é sempre você querer dar o seu melhor, né? Então, o esporte, cada um vai ter de alguma forma, né? Essa parte da performance. Então, E ela muda tudo, né? 100%. E tem um ponto também, que, por exemplo, como eu vim mais da corrida, quando você transita para um esporte, às vezes você acha que já é algo adaptável da noite pro dia. Por exemplo, você faz um longo de 21 quilômetros de corrida e isso já se torna algo leve. Você acha que quando você vai fazer isso para uma natação, para uma bike, que vai ser da mesma forma, e não é. É a mesma coisa. É algo que você vai ajustando com o tempo. Claro, tem atletas que se destacam muito mais, mas são mais raridade, né, por assim dizer. Mas é todo um processo. As dores são as mesmas, é igual ao começo de musculação, vai dar dor pelo menos uns 2, 3 dias depois, né? Mas é comum. Sim, acho que essa é a palavra, processo, né? Sim. Eu que fui só picada pela corrida ainda, vejo o começo, assim, tipo, o meu primeiro desafio foi correr 10 quilômetros. Hoje é o meu treino mais tranquilo, assim, né? E aí, às vezes, a gente precisa lembrar do começo para falar, calma, vamos devagar, não precisa querer já aumentar tudo. Isso aqui eu não conseguia fazer antes, agora eu consigo. Tá bom, então vamos reconhecer isso. Porque também não é algo constante que a gente sempre vai progredindo, né? Às vezes dá uma queda e depois a gente volta. E começa, mas eu acho que a gente vai poder voltar nesse assunto quando a gente falar sobre influenciar e como cada um vê o esporte, assim, porque é muito diferente. Agora, Luiz, como você recomenda ter uma alimentação ou planeja uma alimentação que não tenha radicalismo, assim, extremismo? Cara, quando a gente fala de alimentação no geral, às vezes as pessoas acham que, tipo assim, precisam ter extremos. Então vamos supor, só porque eu faço esporte, eu não posso curtir um final de semana, eu não posso, sei lá, comer um hambúrguer com a minha família, eu não posso, sei lá, comer uma pizza de aniversário. Tem duas áreas da nutrição, por assim dizer, que a gente tem profissionais que são mais radicais. E é uma abordagem, né? Não é a abordagem que eu gosto. Eu sigo muito numa abordagem que, a partir do momento que a gente consegue incluir o social de uma pessoa e a gente consegue ajustar e colocar o que a gente chama das trocas inteligentes, por assim dizer, eu consigo incluir esse social e parece que a alimentação ela não tem um prazo de validade. Eu vejo que muitos profissionais da nutrição hoje, eles montam um plano que ele acaba sendo muito restritivo, muito radical. Só que, cara, você não consegue manter isso a longo prazo. Então, se eu consigo adaptar esse plano pro dia a dia da pessoa, cara, ela nem sente que tá fazendo um plano. E essa é a ideia. Porque assim, não precisa ser algo radical. E normalmente quando tem coisas tipo, uma viagem, por exemplo, a Jéssica vai pra Marbella, eu falo, cara, beleza, ela vai ter a prova, depois da prova, cara, não vou virar pra ela e falar assim, não, vamos fazer a dieta Merecidos ainda. 200%. Claro, tem o pós-prova realmente, a gente tem que focar em recuperação, mas assim, não precisa ser um radicalismo enorme. E às vezes isso pesa tanto no quesito mental. Cara, acho que o que eu mais pego hoje em dia no consultório é pacientes que passaram por traumas antigos e, cara, vêm com uma visão de alimentação que, tipo assim, às vezes é até difícil
de eu tirar isso da cabeça da pessoa. Uhum. Vem com trauma, sei lá, de carboidrato, vem com trauma de querer comer, tipo assim, acha que não pode comer. E dá. É só justamente a gente encaixar de acordo com a rotina da pessoa e de acordo com o gasto da pessoa, Uhum. né? Então não precisa de nenhum radicalismo, a gente consegue encaixar de acordo com o dia a dia, de acordo com a rotina, incluindo o social, incluindo o emocional, sem precisar de extremos. Sim, meu sucrilho segue firme. Tá vendo? Comendo sucrilhos todo dia. Como é que pode? Vamos falar sobre isso, Luiz. Eu não tenho sucrilhos. Jéssica, e você? Como você equilibra o treino, a vida social, as redes sociais, o trabalho? Que embora esteja relacionado com a rede social Uhum. e os treinos, ainda assim é uma caixinha a mais, né, na sua vida. Então, é o que eu sempre falo, eu acho que o segredo, que não é segredo, né, é todo mundo se organizar. Não tem. Eu acordo 4h30 da manhã todo dia. Aí todo mundo fala, nossa, mas é muito cedo. Tudo bem, mas eu durmo 8h30 da noite. Então, quem que dorme 8h30 da noite? Às vezes eu falo com umas amigas, nossa, mas você acorda muito cedo. Tá, mas que hora você dorme? Entendeu? Então é sempre você se organizar. Se você quer acordar cedo no dia seguinte, você tem que dormir cedo no dia anterior. E eu já sei, por exemplo, o que eu vou almoçar, o que eu vou tomar de café da manhã, o que eu vou jantar, porque eu tenho uma rotina, né, que tá uma prescrição do meu Nutri, que tá ali, então eu tenho que seguir isso. Se eu quiser render nos treinos, eu preciso fazer certinho. Então acho que o segredo é se organizar. Na vida pessoal, acho que uma das coisas que eu tenho, posso falar que eu tenho sorte, é que eu sou casada com um triatleta também. Então isso me ajuda muito. A gente não tem brigas em relação a eu vou sair no final de semana, vou ter que dormir cedo na sexta para poder acordar e treinar. Ele vai estar lá comigo, né? Então é bem tranquila essa parte do pessoal com o treino, porque ele tá junto. Eu não sei nem falar, por exemplo, na visão de um casal que não é, né? Que um um treina e o outro não, porque eu não sei como é que é. Mas acho que deve ser um pouco mais difícil, né? Porque daí você tem que conciliar os dois. Mas em relação a isso, e trabalho também, tem que organizar. Eu tenho uma agenda, assim, que é muito organizada. Em relação à rede social, eu tenho o dia que eu tenho que gravar, outro dia eu tenho que editar, eu que faço tudo, então eu tenho que me organizar. E eu acho que é isso, né? Se você, igual, por exemplo, o treinador passa uma planilha pra você. Se você fizer tudo certinho, encaixar ali, dá tudo certo. É só se organizar. Sim, o Luiz sempre fala disso, né? Coloca na sua agenda o horário que você vai treinar, o horário que você vai café, tudo. Não tem como dar errado se for assim, né? Exatamente. Tipo assim, é engraçado, a minha rotina, até por eu ser um profissional autônomo, ela é um pouco variável. Então, às vezes a questão de organização, claro, a minha organização ela acaba sendo mais semanal, porque, por exemplo, tem dias que eu atendo tarde e noite, tem dias que eu atendo manhã e tarde. Então vai ter dias que eu vou conseguir treinar só à noite, vai ter dias que eu vou conseguir treinar só de manhã. Por mais que não seja uma rotina fixa, isso pra mim não é o agradável, mas eu tenho que me ajustar à minha rotina, né? Nem sempre vai ser a rotina perfeita. E às vezes isso trava muitas pessoas por não ser rotina perfeita. Sei lá, não tô pedalando, não tô correndo 6 horas da manhã no Taquaral igual todo mundo. Cara, por exemplo, eu não corro no Taquaral às 6 horas da manhã já tem, sei lá, uns 3 meses. Mas a rotina ela se mantém a mesma. Só que é adaptável pra tua realidade. Então, às vezes se frustrar por não conseguir manter uma rotina que, tipo assim, você já abre o Instagram, a pessoa já vai ter nadado, pedalado, corrido. Cara, tem que ser a sua rotina, sabe? Isso eu vejo que frustra muitas pessoas também, né? Na prática, assim. E não precisa ser o perfeito, maravilhoso, tem que ser o perfeito pra você. Às vezes você não vai conseguir fazer o treino, por exemplo, para encaixar a natação que eu queria de segunda, quarta e sexta, eu não vou mais conseguir fazer o treino que eu queria de corrida de manhã na quarta. Então, hoje eu estou correndo meu treino de tiro triste na terça-feira à noite. Para mim é muito difícil correr à noite, mas é o que eu tô tendo que encaixar. No momento é o que eu preciso fazer. Não é perfeito, mas se as pessoas querem resultado, tem que fazer isso. Exatamente, exatamente. Essa flexibilidade, né? Entender que ela pode existir, que a gente não precisa colocar na agenda também ser 100% aquilo. Se eu não fizer, então eu não vou fazer nenhum outro horário, porque agora não vai dar. E eu acho que essa questão de ser autônomo, como eu também sou, é muito difícil. E eu conversei muito com você esse ano, né? Porque
É o primeiro ano em que eu não tenho uma rotina estruturada. As coisas vão acontecendo e eu preciso agir de acordo com o que vai acontecendo. E isso me frustrou muito no começo, porque eu precisava de uma agenda fixa, de eu vou fazer isso até essa hora e depois eu posso treinar e depois tem outro trabalho até essa hora. Agora não, as coisas vão mudando, os pacientes chegam em horários diversos, tem as gravações, tem as redes sociais que ocupam muito da nossa vida também. E aí é como a gente, é um processo também a gente se adaptar a isso, porque né, é fácil a gente estar falando aqui que é possível, mas cada um vai ter um período de adaptação nesse sentido. Com né? certeza. Totalmente. Sim. Em relação a isso, eu ia perguntar, quando a vontade não tá lá, tipo, não treino bem de terça-noite, no caso de noite, né? Não tô treinando de manhã, o que vocês fazem para continuar seguindo a rotina, assim? Quando eu não gosto de falar motivação, porque eu acredito que a gente sempre tá motivado, no sentido de se a gente tem um objetivo, é porque a gente tá motivado a fazer ele. Mas essa vontade de acordar e fazer, ou antes de dormir fazer. Eu não acredito em motivação, na minha opinião. Eu sou muito levada à disciplina. Então, já passou da época que eu acordo e, tipo, olho pro despertador e penso, será que eu vou? Não. Tipo, eu acordo e vou, porque é o que eu tenho que fazer. Mas no começo, eu sei que é um pouco difícil. Eu lembro quando eu acordava e falava, ai, essa cama tá tão gostosa, eu só queria ficar um pouquinho mais. É difícil no começo. Mas hoje eu acordo e vou, porque eu sei que onde eu quero chegar, eu preciso cumprir esses treinos, né? Total. Então, eu acho que a disciplina é a melhor alternativa. Tem que ser disciplinado. Se você... Por isso que eu acho que hoje muita gente fala sobre no currículo colocar que você é Ironman, que você fez alguma prova maratonista, porque eu acho que isso fala muito sobre você, né? Se você é disciplinado a ponto de você fazer um Ironman, você é disciplinado no trabalho, na vida, né? Total. E com relação a isso, essa questão até de disciplina, é algo que, se você tenta negociar, na minha cabeça, a chance de você perder já é maior que 50% na grande maioria dos casos. Então, se você acorda já pensando, tipo, será que eu vou treinar? A chance de não acordar aumenta gigantescamente. Então, precisa ter uma disciplina, cara, que seja algo inegociável. Senão, não tem como. E é claro que eu vejo isso como um processo. Então, por exemplo, na minha preparação de maratona, tinham longos que às vezes assim, você olhava o longo, por ser algo que você nunca fez na vida, chegava a ser até algo que assustava. Porque assim, você fala, cara, e se não der certo, e se não conseguir fluir, se eu acordar mal? Então, vão ter dias que realmente não vai dar certo. E eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu me cobrava muito, ao ponto de que, tipo assim, cara, se não deu certo, eu falava, cara, nossa. E ficava o resto do dia todo bravo. Só que a partir do ponto que eu percebi que também não são todos os dias que vão ser perfeitos. Que vão ter dias que o treino vai fluir mal, vai ter dias que eu vou acordar e realmente, cara, não vou, o meu corpo vai pedir descanso. Isso me tranquilizou muito no quesito mental mesmo, sabe? Por mais que esteja lá na planilha, preciso fazer 1 hora de treino de bike. Cara, vai ter dia que meu corpo, cara, vou ter dormido 3 horas no dia e ele vai falar, cara, dorme. E é mais importante dormir, entende? Então, eu sempre mantive uma mentalidade que era muito no quesito de fazer o melhor que eu tenho nas condições atuais que eu tenho. E por mais que eu seja uma pessoa que me cobre, eu ia ficar bravo por não ter feito o treino, mas eu ia, no fundo, entender. Falar assim, não, beleza, mas tem um motivo do porquê não. Acho que isso é importante também, porque sobre a recuperação, né? Às vezes a gente pensa que a gente tem que ter a recuperação ativa e tá fazendo alguma atividade física para que seja mais leve, mas pra gente recuperar. Mas essa é a importância de entender o que o corpo tá pedindo também, né? Às vezes a gente fica nessa questão do Instagram, de que todo mundo tá sempre treinando. Falo todo mundo porque a gente vive... A nossa bolha é muito do esporte, né? Então a gente sempre vê as pessoas treinando. Mas entender que também existem os espaços de descanso e tá tudo bem, você não vai falhar ou ir mal na prova se você não ter isso, né? Não ter pequenas ou eventos sociais que você pode ir,
coisas assim. Eu acho que às vezes a gente restringe muito a nossa rotina, achando que isso vai melhorar a nossa performance, mas muitas vezes pode fazer ao contrário, de tira o prazer da gente viver, assim, fica... Até a nossa atividade física perde o prazer, né? A gente se questiona, por que eu tô fazendo isso aqui? E quando eu falo muito de motivação, porque na minha percepção tem a motivação, pelo menos pra mim funciona assim, se eu tenho uma meta, essa é a minha motivação. Agora eu vou correr uma meia em outubro. Os treinos já estão aí, e aí eu falo, ai, não quero treinar. Não tem essa opção, eu preciso correr a meia, não preciso, então eu vou ter que treinar. Essa é a minha motivação, saber que não importa se eu vou treinar de manhã, de tarde, em algum momento eu vou ter que realizar esse treino na planilha para que eu chegue lá e dê conta. Porque se eu não fizer, eu vou ficar muito mais frustrada do que ter ido, por exemplo, fazer um treino mal feito, assim. Me sinto culpada, penso, ai, será que eu vou dar conta? Mas pelo menos eu fui lá e fiz, né? Alguma parte do meu corpo eu treinei. E normalmente nesses treinos mais difíceis, é sempre que eu penso, tudo bem, esse treino aqui não é pro meu físico, é muito pela minha cabeça. Então, lidar com a situação do que tá acontecendo. O gel deu errado, a hidratação deu errado, não aguento mais fazer esse percurso, porque a gente só tem um só, né? A gente tem que ficar criando vários aqui. Mas eu penso, tá bom, quando eu terminar eu vou saber que mentalmente foi um treino também. Então, acho que tem essas questões dos treinos mais difíceis. Não querendo romantizar, mas ele tem um propósito ali, né? Total. Nossa, eles são muito importantes. Eu sempre falo que o que me, por exemplo, o que me sustenta numa prova, porque as provas a gente treina, não é pro dia ser fácil, a prova vai ser difícil. Tem muita gente que fala, treina porque no dia da prova vai ser fácil. Não, se você tá querendo dar o seu melhor na prova, não vai ser fácil. Mas você precisa de um treino desse difícil para você lembrar que se você conseguiu fazer aquele treino que era tão difícil, isso na prova vai ser fácil. Tipo, você vai conseguir fazer, vai conseguir concluir. Então, eu sempre tenho lembranças de treinos que foram muito difíceis, de como eu sofri nos treinos, para no dia da prova eu lembrar desses dias difíceis e saber que se eu conseguir passar por aquilo, eu consigo passar por qualquer coisa. Uhum, exatamente. E agora, indo para as redes sociais, que a gente já comentou muito, né? Como a gente tá nessa bolha de esporte, como vocês acham que as pessoas percebem esses perfis fitness e os nossos perfis que mostra treino, no meu caso, muito treinamento mental também, mas cada vez mais, né? Teve um boom da corrida e agora cada vez mais a gente fala de ter um Ironman no currículo, como isso pode influenciar. Qual é a percepção de vocês nesse sentido? Eu acho que assim, o sentido de redes sociais, eu fiquei feliz por ter viralizado algo tipo a corrida, cara. Porque de tantas coisas ruins que estavam viralizando, foi pelo menos uma coisa muito boa e positiva para todas as pessoas. Mas eu vejo a rede social como algo que, e até eu gosto disso, porque você realmente pode influenciar pessoas, só que no sentido saúde. Então, às vezes eu fico pensando, cara, tipo assim, será que eu posto falando de treino? Será que eu posto falando pace? Que às vezes você passa vários pensamentos na cabeça, né? Ou a pessoa vai achar, tá se gabando, ou a pessoa vai falar, tá postando só pra falar que também treina fofo. Então, todos os pensamentos vão passar na cabeça de cada pessoa. A partir do momento que eu comecei a entender que, cara, eu tô divulgando saúde, isso me tranquilizava um pouco. Porque tem tanta gente que divulga coisas, tipo, cara, gente vendendo, sei lá, tantas coisas piores. Por isso que eu nunca tive também medo de me vender. Porque se eu tivesse vendendo algo que não fosse agregar realmente uma pessoa e não fosse saúde, cara, beleza. Mas, cara, a gente tá falando de saúde, de melhorar a vida das pessoas. Então, se tem uma coisa que eu faço questão de querer influenciar, cara, é as pessoas a terem uma rotina, um dia a dia. Porque eu sei o quanto isso realmente impacta na rotina e no dia a dia e no trabalho. Melhora muito a performance. Então a rede social tem, claro, um lado negativo, que às vezes a pessoa olha com outros olhos. Mas, cara, não tem como agradar todo mundo, infelizmente, né? Impossível. Sempre vai ter aquela comparação, né? Você olhar
E aí vão ter duas visões. Você pode olhar, por exemplo, o pace de uma pessoa. Às vezes eu fico pensando, será que eu posto? Porque a pessoa vai olhar o pace, será que ela vai se comparar? Vai achar que ela tá mal, porque o pace dela não é bom. E só que eu vejo muito pelo que eu vivi, né? Eu corro há 10 anos. Quando eu comecei a correr, eu não corria para 4 e 10, entendeu? E hoje eu vejo a evolução que eu tive, nossa, é muito grande. E, e eu acho que as pessoas têm que cuidar com isso nessa parte de comparação, porque se você olha um perfil que tá melhor que você e você acha que você tá ruim, você tem que olhar o outro lado como inspiração e não como comparação. Uhum. Eu vejo muito na minha bolha, né, do triatlon, tem uma atleta que é a La Fabrini, não sei se você conhece, Uhum. mas é uma triatleta bem famosa agora, né? Quando eu comecei a seguir ela tinha 10 mil seguidores, hoje em dia ela tem mais de 100 mil. E eu lembro de uma vez que ela postou que ela estava indo para um training camp na Espanha. Eu olhei aquilo e falei, nossa, que demais! Um dia quero ser eu. Tipo, eu não olhei aquilo como, nossa, olha essa triatleta, tipo, vive do Instagram e tá indo fazer um triatlon fora. Uhum. Tipo, eu acho que existem duas visões que você pode pegar. Ou você pode olhar para aquilo e falar, nossa, olha aquela menina, tipo, nem faz nada da vida. Ou você pode falar, nossa, um dia eu quero fazer isso. Um dia eu quero fazer um Ironman, um dia eu quero fazer uma maratona. Mas não, ai, sou ruim, não consigo correr 5 quilômetros. Então, E é legal porque, assim, às vezes você vê pessoas que são próximas, você até às vezes se compara com a pessoa, e às vezes pelo fato de você ver ela fazendo, você fala, cara, se essa pessoa conseguiu fazer, eu acho que eu também consigo. E aí isso às vezes te inspira. Pode, às vezes, claro, influenciar negativamente, mas quando influencia positivamente, cara, é algo é sensacional. muito E bom. tem vezes que, tipo assim, sei lá, eu vou postar alguma coisa, sei lá, posto eu correndo com aquela visão de que, tipo assim, cara, será que eu posto isso mesmo? Ou, tipo, com o pé atrás de, tipo assim, putz, acho que não vai ser uma boa ideia. E aí, às vezes eu posto e uma pessoa fala, cara, obrigado por postar isso, me ajudou. Eu falo assim, cara, aí eu sempre tiro essa ideia da cabeça, sabe? Porque às vezes ela volta na cabeça da ideia de que, tipo assim, parece que não pode, parece que as pessoas vão olhar com outros olhos, mas a partir do momento que eu tirei isso da cabeça, cara, me aliviou muito, muito, muito. E cada vez me dá mais vontade de postar e divulgar coisas do tipo. Sim, eu ia comentar muito que a Jéssica falou de que você corre há 10 anos e que agora você tá correndo para 4 e 10. Mas como isso é importante você mencionar os 10 anos, né? Porque você não chegou correndo aos 4 e 10. E eu acho que hoje a gente tem essa ideia de que entrei hoje, tem uma planilha, entrei numa assessoria, corro a 7, mas daqui 2 meses vou estar a 4 e 10. Existem atletas que evoluem muito rápido, mas aí a gente tem que considerar a história, a genética, enfim. Mas normalmente é um processo, né? E como a gente mencionou antes, não é essa evolução constante de cada mês a gente vai estar mais rápido, até porque eu não sei nos outros esportes, mas na corrida é um pouco difícil ver essa mudança, né, essa evolução. Demora um pouco mais. Não, é engraçado porque assim, a minha primeira meia maratona, eu lembro que eu fiz, sei lá, em 2 horas e 15, a minha primeira meia. E aí eu inspirei algumas amigas que começaram a correr e elas fizeram primeira meia maratona para baixo de 2 horas. Eu falei, nossa, tipo, minha primeira meia maratona, eu demorei muito. Como é que hoje em dia as pessoas realmente têm um acompanhamento, né? Antigamente não tinha essa facilidade. Uhum. Então, hoje em dia, as pessoas estão correndo mais rápido por causa disso. Mas a comparação vai existir, não Independente, adianta. né? Exatamente. E Luiz, como você acha que essa busca pelo corpo ideal está influenciando nas redes sociais e também na alimentação, nos treinos? Cara, eu acho isso um pouco perigoso. Porque assim, tem muitas das vezes que a pessoa já chega no consultório falando assim, cara, eu quero o corpo dessa pessoa. E assim, não que. Obviamente é algo que não tem como, né? E eu tento sempre deixar o mais claro possível para a pessoa que ela tem que buscar a melhor versão dela, por mais que ela tenha como inspiração aquela pessoa, às vezes não é algo, cara, realmente possível de ser alcançado. E às vezes essa busca constante do corpo ideal
você mais acaba se frustrando do que realmente, cara, curtindo o processo. Eu vejo muito hoje em dia a busca do conjunto, né? O performance junto com estética. Não que não dê pra fazer os dois, mas é sempre legal a gente focar em um deles primeiro. Exemplo, a pessoa quer fazer uma meia maratona e ao mesmo tempo que ela quer performar bem, ela quer aparecer na foto com o tanquinho trincado e tal, a coxa marcando. Euzinha, eu sempre chego lá no Exato. consultório. Olha, Nutri, eu quero performance estética. Não sou referência. E é aquilo que, assim, dá pra fazer os dois? Dá. Só que é mais difícil o processo. É a mesma coisa do ganhar músculo perdendo gordura. Não é o processo mais fácil. Então, se você tem uma disciplina pra conseguir vincular os dois junto, dá. Eu sou daqueles que, assim, pra evitar frustração, evitar ter um meio do caminho que fica complicado, é você focar em um primeiro. Então, exemplo, a gente tá há 5 semanas, exemplo da meia maratona. Cara, agora que tá há 5 semanas, que o foco não é 100% performance, a gente foca uns 2 meses em estético, depois a gente volta a focar em performance quando estiver mais perto. Que aí um acaba influenciando o outro. Mas essa busca do corpo ideal, às vezes é algo que, assim, quando a gente fala até no quesito nutrição, você buscar um físico muito estético e vinculado à performance, tem que ver se isso é saudável ou não, porque tem um limite também. Então é algo que eu até monitoro com a Jéssica, porque assim, a gente tem no esporte o REDS, né, que a gente chama, que é a deficiência energética relativa do esporte. Então, o público feminino, ele às vezes é muito levado a essa estética, e quando você vai ver, é uma estética que leva a mulher a entrar em amenorreia. Então, cara, para de menstruar, ela fica muito mais suscetível à lesão, começa a ter quedas de performances muito grandes, e você entra realmente num quadro que, cara, para você travar ali é muito, muito fácil. E assim, eu já vi atletas que tinham um potencial muito bom, quererem largar tudo, porque a partir do momento que você entra nisso, cara, o resultado é, você vai precisar ganhar gordura. E aí, na visão da pessoa que é estético 100%, você falar pra ela que ela tem que ganhar gordura pra resolver, nossa, é o fim do mundo. Então, tem que ter um equilíbrio entre os dois. Porque se não tiver um equilíbrio entre os dois, o caso pode ficar muito pior. Dá pra buscar muito estético? Dá, mas isso tem que ser acompanhado, cara. Porque se não for acompanhado, vira uma bola de neve gigantesca. E ainda mais quando a gente tem comparações, né? Que às vezes a gente olha, é a blogueira com um corpo bonitão lá, quando você vai ver, tem muitas outras coisas por trás. Às vezes, tipo assim, cara, ela tá com um suplemento que ela não vai pagar nada, ela tá com um procedimento estético que ela não vai pagar nada, e você, cara, uma pessoa comum, trabalhando, se dedicando, gastando dinheiro com as coisas, então, cara, sempre que rola comparação é algo muito difícil, né? Eu acho que é a mesma questão do pace. Você tem que pegar a imagem da pessoa como inspiração e não como Exatamente. competição. Porque senão vai se frustrar. Total. Não adianta. Total. Sim. E eu ia te perguntar exatamente isso, Jéssica. Hoje em dia, seu trabalho é mostrar sua vida, né? Mostrar seus treinos. Como que você percebe... Tenta fazer isso da forma mais leve possível, no sentido assim, continuar com a sua essência, porque tem patrocinadores, aí eles querem pub, aí você tem que postar seus treinos, né? Tem que continuar ali fazendo o seu trabalho. Como mantém isso? Até na questão da saúde mental, né? Eu tento ser o mais... Eu tento ser totalmente natural. Se vai agradar a pessoa ou não, aí é difícil, né? Que nem a gente falou. Eu sempre vou postar, por exemplo, um treino e não vou esconder o pace que eu corri, porque eu acho que, na minha visão, aquilo pode inspirar alguém a correr dessa forma. E tem muita gente que corre muito melhor do que eu, então eu quero chegar mais longe, eu quero treinar para estar cada vez melhor. Então, no meu Instagram, você nunca vai ver uma personagem, sempre vou ser eu. E as marcas, por exemplo, quando me pedem para fazer um vídeo, alguma coisa, sempre me mandam, ó, a gente gostaria que fosse algo assim, o que você acha? Falei, legal, mas eu vou colocar do meu jeito, tem que ser com as minhas palavras, na minha rotina, tanto é que tudo que eu uso, tudo que eu divulgo é porque eu realmente uso, né? Já teve marca que me mandou alguma coisa que eu falei, nossa, isso não tem nada a ver comigo, não tem como eu divulgar. Então, eu acho que você tem que ser transparente. Só assim você vai conseguir criar um público, principalmente, muita gente me pergunta como que eu comecei. Você tem que ser transparente. Não adianta você querer pegar várias marcas. Eu poderia estar pegando um monte de marcas só para ter mais e mais, só que aí eu ia perder minha essência, né? Não ia ser eu. Então, acho que o melhor é eu ser
só eu e não criar um personagem. Sim. E comentando agora sobre o esporte num jeito de conquista na vida de vocês. Teve em algum momento em que vocês pararam pra pensar no esporte, assim, que marcou vocês no sentido, meu Deus, foi pra isso que eu comecei a fazer esse esporte? Algo que impactou? Difícil essa pergunta, hein? Tá chegando naqueles momentos. Toda vez que eu não sei o que responder, eu olho pro Luiz. Vai, Luiz. Eu sinto que, assim, o esporte, igual eu falei, eu sou uma pessoa que me cobrava muito. Então, até quando eu cumpri algumas conquistas, às vezes eu não parava pra realmente entender que eu tinha cumprido aquela conquista. Mas uma das vezes que eu paro pra olhar que realmente as conquistas foram alcançadas é quando eu realmente paro pra olhar como eu tava, sei lá, há uns 2 anos atrás. Eu gosto de ver, porque pelo menos tanto corrida, bike, natação, é algo que a gente tem uma noção visual muito boa da evolução. Então, quando eu pego pra olhar tempos, eu sempre gosto de olhar conquistas olhando tempos antigos. Porque eu vejo e falo, cara, como assim eu fiz a prova ano passado morrendo e foi meu treino de boa da semana passada? Então, por mais que às vezes no processo a gente acaba que não curte tanto, a gente tem as metas, a gente acaba realizando as metas. Às vezes, até quando elas não são batidas da forma que a gente quer, elas acabam sendo conquistas, né? Uhum. Então, pra mim, eu sempre gosto de ter um novo objetivo, porque é isso até que me move. Achei até que eu fui um pouco rápido pro 70.3, mas é algo que tá me movendo muito, então é algo bem legal. Mas assim, o realizar conquistas é algo que não só me gera a vontade de inspirar outras pessoas, que realmente dá, e que o meu corpo ele sempre vai poder mais. Isso que eu gosto, tipo assim, parece que sempre tem objetivos novos. E eu gosto de colocar objetivos novos. E quando eu vejo que tem objetivos novos, é sinal de que alguns outros já foram conquistados. Eu Uhum. acho isso muito legal. Eu gosto muito de ter sempre uma prova com um objetivo, né? Sim. Mesmo que eu faça o esporte, assim, porque eu amo, eu acho que é muito legal. E uma das coisas que me marcou muito é uma vez eu queria muito bater o tempo da minha meia maratona, que era 1h45 na época. Hoje eu até corro mais rápido que isso. Mas eu lembro que esse era um número que eu queria tanto que eu peguei um post-it, escrevi 1h45 e colei no espelho do banheiro. Falei, todo dia eu vou acordar e vou olhar para esse post-it e eu vou entender por que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo. Porque eu acho que às vezes a gente passa e acaba esquecendo realmente. Então, todo dia eu olhava e demorou pra eu conseguir bater. Mas o dia que eu tirei aquele post-it, nossa, eu fiquei muito feliz. Porque é uma conquista que, assim, que você curte, que você demora pra conseguir, daí você fala, Uhum. nossa, eu não acredito que eu consegui fazer isso, sabe? É muito legal. Sim. Passa mais aquela frase clichê que a gente sempre escuta, mas no fim tem sentido, que é aproveite o processo, né? É, Que a gente escuta isso o tempo todo, mas é verdade, porque senão a prova passa muito rápido, 1h45, mas quando você treinou pra isso? é. Não, e não que tenha sido escrevi o post-it, coloquei, daí fiz a outra meia maratona e já consegui. Não. Uhum. Tipo, teve meia maratona que daí eu fui mal, daí depois outra fui bem, mas ainda não consegui, foi quase. Então, todo esse processo, né, que Chegou. deixou ainda mais com gostinho melhor essa conquista. Uhum. Eu acho que eu também sou nessa de provas, assim, e cada prova se torna um momento especial pra mim, porque sempre tem alguma coisa nova. Eu acabei de terminar uma prova que foi 15 quilômetros, que era pra ter sido um treino, na verdade, mas aconteceu muita coisa nessa prova e eu não tinha expectativa nenhuma. Eu cheguei nela e falei, gente, eu só quero terminar essa prova aqui, eu comprei, então agora eu vou fazer. E eu acho que foi uma das minhas melhores provas em, tipo, muito tempo, assim. Mas eu não tinha expectativa nenhuma. Eu fui com a intenção de, tipo, fazer o que dá. E foi um dos meus melhores paces. E na minha cabeça eu não estava treinando direito, então aquilo não era possível. Então eu acho que cada prova tem uma história ali por trás, né? Tipo, como que você chegou até lá e como você chegou até a linha de chegada, assim. É. E já no sentido ao contrário, teve algum momento que vocês pensaram e falaram, não quero mais isso. Esse esporte não é pra mim, vou desistir. Ah, Cara, eu já tive. Tipo assim, igual eu tinha comentado antes, o começo, ou quando você percebe que, cara, não é tão fácil quanto parece,
Eu acho que isso frustra um pouco. Por exemplo, eu quando comecei a pedalar, passava duas coisas na minha cabeça, tipo assim, uma, cara, eu não posso cair, que se eu cair já era, né? E aquela sensação de que, tipo assim, até eu realmente começar a performar, ia demorar. E às vezes, só de pensar na cabeça que era um processo que era longo, às vezes dava vontade de falar, cara, tipo assim, você lembrava da dor do treino passado e você falava, meu Deus, vou sentir essa dor de novo. Mas assim, faz parte do processo a parte ruim também. E eu considero ela uma das mais importantes. Porque a partir do ponto que você quebra a barreira da dor e você quebra a barreira do, cara, dessa parte até emocional mesmo, dessa sensação de que você não consegue, o pós isso é uma sensação muito boa. Pelo menos ao meu ver, né? Quando, obviamente, você não larga. Porque realmente parece que não vai dar às vezes. E às vezes você fica na cabeça por ser algo que você nunca realizou, você fala, cara, você se prende um pouco, e às vezes dá um medinho por trás. Eu, por exemplo, eu era corredor de curta distância, eu queria fazer 5 quilômetros abaixo de 20 minutos e era isso. Eu nunca nem imaginei que eu ia fazer longa distância. E no fundo era um pouco de medo também. Porque, cara, eu falei assim, pô, se os 5 quilômetros eu já tô morrendo, imagina fazer uma prova de 4 horas, cara. E é algo muito adaptável também. Então, cara, por mais que eu tenha tido frustrações e todo mundo passa por isso, eu gosto de falar que faz parte do processo. Todo mundo passa. Mas é importante. Eu considero uma das partes mais importantes do processo. Sim. Eu nunca passei por uma situação que eu falasse assim, nossa, não quero mais fazer isso. Eu amo fazer o que eu faço. Mas, lógico, tem situações que a gente fala, nossa, que horror. Tipo, pra mim, teste de bike, teste de natação e teste de corrida é a pior coisa. Nem adianta falar assim, ah, mas você já fez vários. Não, mas é sempre horrível. É muito difícil, eu me cobro muito. E não adianta falar assim, ah, meu treinador fala, mas não se cobra. Não é pra ser o melhor da vida. Tudo bem, mas eu quero que seja. E não adianta ele falar pra mim, ah, não quer, não é pra ser o melhor. Tudo bem, mas a gente internamente tem um negócio ali que fala que a gente quer melhorar. Então, pra mim, sempre que tem teste é difícil, é uma luta mental terrível. E a gente acaba se frustrando, às vezes tem um treino que fala, nossa, esse treino eu vou arrasar, vou mal, quebro. Então, nesses momentos é muito difícil. E eu tento sempre levar isso para o Instagram, porque eu acho que muita gente não mostra essa parte. E essa parte é muito importante, porque as pessoas que estão do outro lado falam assim: nossa, parece que isso acontece comigo, parece que ela não quebra e tal. E não, eu quebro, nossa, eu me frustro em muitos treinos, acho que meu corpo não responde, principalmente nós mulheres que a gente está menstruada, nesses momentos nosso corpo não responde mesmo, então tem muitas situações, né? Às vezes brigou com alguém da família, tá triste, e é uma bola de neve, né? E acaba afetando o treino também. E aí a gente sempre se culpa, né? Acha que, ai, cadê minha performance que tava aqui ontem e hoje não tá? Mas nunca é isolado, né? Ou a gente errou na nutrição, não quero nem comentar sobre isso, ou na hidratação, ou aconteceu alguma coisa ruim na sua semana, ou de fato seu corpo só tá cansado mesmo, e aí a gente fala, gente, mas eu treinei tanto, porque recentemente eu acabei de fazer um teste de corrida, né? E a gente discutiu muito isso de nunca é isolado, assim. Às vezes no fim do dia você já tá cansado, então você não vai ter a mesma performance se você fizesse de manhã, o lugar em que você tá fazendo, tudo, né? que você comeu, só que. Exato, é tudo, e a gente sempre culpa a gente, quando a gente tem que entender que são vários fatores, né? E é um dia, tenta no outro. Aí talvez as coisas já tenham se alinhado, né, naquele momento. E falando muito em aprender com o esporte, o que vocês acham que vocês aprenderam e que vocês não aprenderiam em outro lugar, assim? Só o esporte poderia ensinar isso para vocês? Na minha opinião, foi ter a rotina que eu tenho hoje. Eu hoje acordo cedo por causa do esporte. Se não fosse esporte, eu não precisaria acordar tão cedo de manhã, né? Me alimento bem por causa do esporte. Lógico que eu sempre, a gente procura, né, ter uma alimentação boa para viver mais, mas eu acho que o esporte ele me faz querer me alimentar bem para poder ter performance. Então é um ciclo, né? Se você cuida do seu corpo, se alimenta bem, ele vai te responder.
Então, acho que isso, a rotina de sono, de querer estar descansada para poder fazer um outro treino, isso, o esporte com certeza mudou tudo na minha vida. Uhum. Cara, pra mim, o esporte ele me ensinou duas coisas. É muito difícil de você manter uma rotina de esporte sem ter a disciplina. Então é basicamente o que ela falou. Você não consegue fazer um treino pesado no dia seguinte se seu sono não tá bom, se sua alimentação não tá boa. Você não consegue, tipo assim, fazer um final de semana de festa no sábado, sendo que você vai ter um longo absurdo no domingo. Dá, mas, cara, é frustrante quando você tenta fazer os dois e não dá certo. Então ele te coloca numa disciplina que ela precisa acontecer para tudo fluir bem. E quanto mais disciplina tem, todo o processo ele roda de uma forma muito mais leve. E eu vejo o esporte como algo e uma forma, pelo menos o de longa distância, uma forma direta que a gente consegue, como se fosse enfrentar o próprio emocional e a própria mente. Coisa que eu só vejo no esporte. Então é aquilo que você tá fazendo um longo de 21, parece que não vai dar, mas você tá brigando com você mesmo ali. E o esporte é um dos poucos momentos que eu vejo que eu realmente consigo brigar comigo mesmo. É Nunca vez. louco, É né? louco. Tipo, se Tipo, alguém cara, escutasse meus pensamentos, ia falar, bizarro. essa menina é doida. É bizarro. Então, cara, toda pessoa, assim, às vezes eu recebo no consultório, né? Pessoas, cara, com uma ansiedade muito grande, com um estresse muito grande. Cara, o esporte ajuda muito nisso. Muito, muito, muito. E é algo que não demanda, tipo assim. Eu acho que a pessoa que inventou o esporte é o melhor ser humano no mundo, de verdade. Porque eu não vejo o lado negativo, sabe? Você tem uma construção e um desenvolvimento em diversas áreas, tanto emocional, essa parte de disciplina, a parte de rendimento, a parte de saúde, cara, tem diversas coisas assim que só o esporte é difícil de você encontrar outra coisa tão boa assim quanto o próprio esporte. Uhum. Pra mim vai muito para um lado emocional, talvez, de acredito que o esporte me ensinou muito sobre autoestima, porque é a nossa batalha contra nós mesmos, e quando você vê que você pode fazer aquilo que você achou que você não ia dar conta, você fala, caraca, eu consigo. E como isso se espalha para as outras áreas da sua vida, né? Você fala, eu passo tanto tempo treinando, eu não consigo fazer isso aqui, que demora 30 minutos. Então a gente vai ganhando confiança também em outras áreas da nossa vida, né? Então eu acho que veio muito essas características de autoestima, de confiança, de disciplina também. E a gente consegue levar isso para todos os lugares, né? Não fica só no esporte. Total. E o que vocês dariam de conselho para alguém que está começando? Seja em qualquer esporte. Ah, eu falaria pra não se cobrar tanto. Tipo, o esporte tem que ser uma coisa leve. É tão gostoso, que nem você comentou que você começou, na sua vida, você começou a fazer vários esportes. Eu acho que essa é a essência do esporte. É você se movimentar, querer estar sempre em movimento ali, buscando uma coisa nova. Eu sou apaixonada por esporte também. Quando eu comecei, já fiz todas as lutas que você imaginar, antes de me encontrar na corrida e no triatlon, né? Nossa, fazia de tudo. Porque eu acho que é isso, né? Você buscar isso. Uhum. E é isso. Eu acho que eu diria, cara, curtir o processo. Porque muitas das vezes a gente fica com a ideia de sempre performar, igual você falou, né, de se cobrar muito. É. E a partir do momento que você curte o processo e que você lembra o porquê que você tá lá, isso, cara, te move e é o que realmente faz você estar lá. Às vezes a gente fica muito na ideia de preciso sempre performar, não vai ser sempre que você vai performar, então curtir o processo e lembrar o porquê que você começou no processo e saber que vão ter treinos que, cara, ele não necessariamente precisa de performance, você pode chegar lá e, cara, curtir o treino, né? Isso é importante. Então, cara, pra mim, curtir o processo e não levar ele sempre como um peso de, nossa, todo treino tem que ser pesado, tem que ser forte. Curtir ele vai ser muito melhor. Esse negócio de não precisa ter performance em alguns treinos me vem muito quando eu fazia tecido, e era uma das danças que eu mais gostei, assim, e que infelizmente tive que parar, mas pretendo retornar. Vem muito essa questão. Eu ia no tecido apenas porque eu gostava de fazer aquilo. Eu não queria performance, eu não queria melhorar. Se desse pra fazer, eu ia fazer, senão não dava. A corrida vem no lugar pra mim como performance, e eu gosto disso, mas às vezes dá aquele desespero de cobrança, não tô performando como eu queria, mas talvez seja esse um conselho também. Se você não quer ficar assim bitolado nessa rotina, nessa disciplina, procura algo para você que só possa ser
um hobby, né? Um esporte. A gente falou muito de esporte como performance, mas existem esportes como hobbies. Até a corrida mesmo. Você não precisa fazer por performance. Tem muitas assessorias, se você quer conhecer gente nova, tem muitas assessorias que são só pra gente se encontrar, vamos dar uma corridinha ali, não precisa ter uma planilha de treinos. Eu acho que tem vários estilos pra todo mundo. Sim. Pode só correr por correr, gente. Não precisa E tá querer tudo bem. E tá tudo bem. E vamos finalizar com vocês deixando uma meta que vocês querem alcançar ainda. Podem falar em que período. E aí? Eu primeiro ou você? Você já sabe, né? Eu já sei. Eu já sei a sua. Assim, em novembro eu tenho a minha meta que vai ser o meu primeiro 70.3 em Acapulco, né? Igual eu falei, Chique. Ele vai fazer o primeiro aqui no Brasil. igual eu falei, cara, na minha cabeça é algo que assim, eu não via tão próximo, mas eu quis me desafiar a fazer isso. E até me perguntam o porquê Acapulco, né? Eu sempre tive muito como uma inspiração o meu pai. E, cara, o meu pai, eu nunca tive ele tão presente assim na rotina, no dia a dia, né? E quando você entra no site do Iron Man, é muito legal essa cena, né? Quando você entra a primeira vez no site do Iron Man para procurar uma prova que você quer fazer. Eu comecei a olhar ali, cara, eu olhei as provas do Brasil, a grande maioria já estava esgotada, né, para esse ano. E parece que quando eu olhei para a prova de Acapulco, parece que, tipo assim, aquela prova meio que bateu, tipo assim, cara, eu preciso estar lá. Porque meu pai mora no México. E quando bateu o estralo de que pra mim, cara, eu estaria perto do meu pai, fazendo uma prova que pra mim ia ser uma realização pessoal, cara, pareceu que, tipo assim, eu fui feito pra estar naquele lugar, naquela hora, sabe? Realizando aquela meta minha. Então essa é uma meta minha. Claro, eu tenho uma meta futura de, pelo menos alguma vez na vida, fazer um full, um Ironman completo, né? Não quero fazer ela tão próxima, né? Porque fui um pouco rápido pro 70.3, então quero aprimorar um pouquinho, para não ser algo pesado. Quando você vai muito rápido, pesa um pouco e machuca, até às vezes frustra, dependendo do quão rápido você vai. Então, cara, essa é a minha meta e se tudo der certo, novembro temos uma medalhinha. E é isso. Bom, eu já fiz 3 70.3 e agora em novembro eu tô indo pra fazer o Mundial em Marbella. Então, Gente, eu não vou falar nem a minha, vai ser a realização de um sonho, né? E, lógico, fazer a prova, essa com certeza vai ser a realização de um sonho. E muita gente pensa que, porque ela faz 70.3, o sonho dela deve ser fazer um full, né? Hoje eu não tenho esse sonho. E tá tudo bem. Tipo, eu falo, cara, o dia que eu quiser fazer, tiver esse sonho, aí vai ser o dia que eu vou começar a treinar, imaginar, mas assim, eu hoje, Jéssica, não me vejo querendo fazer uma prova dessa. Acho que é uma prova, pra mim, que eu considero muito longa. Não sei se eu estaria disposta a treinar pra isso. E é o que eu falo, né? Você não precisa fazer o que todo mundo faz. Então, eu não quero fazer pelos outros, eu quero fazer por mim. Então, um dia que isso vier no meu coração, aí sim. E se não vier também, tá tudo bem. Então, hoje eu penso muito mais em passando Marbella e tal, pensar, por exemplo, fazer uma maratona sub-3 do que fazer um full. Acho que hoje isso não tá no meu coração. E tá tudo bem se não tiver, né? Sim. Bom, a minha é agora, não sei se o ano que vem ou o próximo, mas fazer uma maratona. Pretendo fazer uma das Big Fives, né? Então precisa do tempo de classificação, mas vem muito porque foi assim que eu comecei a acompanhar a corrida. Eu lembro de uma influencer que ela estava postando Malu rumo ao Berlim. E aí eu achava o máximo aquela rotina e os treinos dela. E aí quando ela foi, parecia que tinha sido eu, sabe? Porque você acompanha todo o processo. Você fala, meu, ela conseguiu. E aí aquilo ficou comigo e foi por isso que eu entrei na assessoria e agora eu corro. Então acho que é um próximo sonho aí. Sempre que eu falo, bate um medinho, mas é isso, é o que a gente conversou, são processos e a gente vai fazendo, né? Então agora eu vou para minha terceira meia, pra gente ir se acostumando.
Mas eu acho que foi isso. Foi muito. Isso não, tudo isso. Tudo isso. Foi muito gostoso conversar com vocês. Muito obrigada pela companhia. Acho que hoje a gente falou do esporte como performance, mas também como ele molda a nossa vida, como ele faz a gente crescer em diversas áreas. E agradeço a vocês, ouvintes, também, pela companhia. E até um próximo episódio. Até mais. Mas... Até mais.